Hoje eu convidei a Laís Lima para falar sobre conversas difíceis. Esse assunto que é tão delicado, mexe tanto com a gente. Eu quero saber, Laís, de você, hoje em dia é mais fácil ter conversas difíceis? Ou você ainda sente aquele friozinho na barriga, tenta postergar? Como é que é depois de tanto tempo estudando comunicação não violenta, comunicação consciente? Olha, Dani, acho que ninguém tá isento, sabe? Sempre tem um friozinho na barriga. Mas o que eu percebo é que quanto mais a gente pratica, mais fácil fica perceber o que é importante pra gente, o que a gente quer nessa conversa, e aí elaborar o que a gente vai falar, sabe? Pois é importante a gente perceber a nossa intenção quando a gente quer ter uma conversa, né? Será que a gente quer ter conexão com a outra pessoa ou a gente está querendo, assim, ganhar, que a nossa ideia vença, como se fosse uma grande disputa? É assim que você percebe? Sim, a vontade de competir, né? A vontade de estar certa, às vezes, é mais forte do que a gente querer saber como é que é para outra pessoa. Acaba até tirando a gente da atenção da conversa. Mas a gente não fica com curiosidade de saber como é para o outro. É uma vontade de se defender, né? De defender a sua ideia. Eu acho essa ideia de curiosidade tão interessante porque a curiosidade faz a gente ter abertura, né? E sair um pouco dos nossos julgamentos internos e ir para um outro lugar de curiosidade, de abertura, de interesse genuíno pela fala do outro. Isso tem me interessado bastante. A gente se movimenta em direção ao outro, né? Diminui um pouco a tensão da conversa, porque quando a gente fica muito focado na gente, assim, nos que os nossos julgamentos estão nos contando sobre aquela conversa, a gente desconecta da outra pessoa. E aí tá todo mundo precisando se sentir ouvido, né? Fica muito mais fácil a gente conseguir se conectar e a pessoa trazer o que é importante para ela também. Eu acho que sai dessa condição de monólogo, né? E a gente vai para um diálogo de fato, como a gente tem vivido grandes monólogos, né? A gente acaba entrando nessa de defender o nosso ponto de vista e se isolando mesmo, né? E às vezes é tão simples quanto fazer uma pergunta. Quando a gente percebe alguma intenção da outra pessoa ali, ou pelo menos pra gente ficou essa intenção, fazer uma pergunta. Pois é, sobre fazer perguntas com interesse genuíno de ouvir a resposta. Porque quando a gente fica assim, eu quero responder antes de ouvir para me defender, eu tô perdendo ali uma grande oportunidade de me conectar autenticamente com essa pessoa, ouvir de fato o que ela tem a dizer. A gente acaba vivendo vários diálogos que são monólogos e a gente termina essas conversas cansado, a gente não se sente assim esvaziado, porque no fundo a gente só foi empilhando sensações, né, e não organizando internamente. Sobre isso, Dani, eu percebo que nas conversas que eu tenho, essas conversas difíceis, quando eu começo a conversa com perguntas, eu tô dando a oportunidade da pessoa, até uma pergunta do tipo, você pode falar agora? Olha, eu queria te ouvir, aconteceu uma situação assim, não ficou confortável para mim. E aí, quando eu começo perguntando, e realmente, como você disse, com essa abertura de ouvir, não é só para perguntar, né? É para realmente despertar o meu interesse nessa pessoa. A conversa flui de um outro lugar, sabe? Até porque flui da minha abertura, dessa curiosidade que você trouxe.